Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Entramos agora na 8ª meditação da série Como Orar Melhor. E essa meditação nos vai levar a pensar como nós ouvimos a Deus, saber ouvir a Deus. As palavras de São José Maria que encabeçam essa meditação são as seguintes: é necessário que tenhamos o desejo de escutar a Deus, a constância para estarmos atentos às suas chamadas. Já lembramos, em meditações anteriores, que a oração do cristão nunca é monóloga. O monólogo de quem escuta só a si mesmo e faz girar monotonamente os seus pensamentos à volta de si. O pensamento egoísta, centrado no eu, é como um espelho grudado na ponta do nariz. Só vemos a nós mesmos, só pensamos em nós e nos nossos interesses, só vemos a nossa cara. O amor cristão derruba esse espelho muralha e, a céu aberto, dirige o olhar diretamente para Deus e para os outros. O que Deus me diz? Pergunta. De que me fala? O que me pede? O que o seu amor quer de mim? O que é que os outros precisam e esperam de mim? Não pode haver oração autêntica se não procuramos, em primeiro lugar, deixar a Deus a primeira palavra. E se não lhe abrimos desde o início a mente e o coração prontos para ouvir. Vale a pena insistir, repisar nisso. A oração do pequeno Samuel, no livro 1 de Samuel da Bíblia, é a porta que se abre ao diálogo com Deus. Samuel, notando que Deus o chamava, dizia: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Como é que Deus nos fala? Deus nos fala sempre, aliás, a quem reza e quer ouvi-lo, desde que lute para quebrar os ferrolhos da ignorância culpável. Ignorância culpável é a falta de interesse e de empenho em adquirir formação. Então fica como que perdido no mundo de Deus, fora do mundo de Deus. Os da preguiça, que foge de ouvir aquilo que complica a vida e pede esforço. E os maus hábitos já grudados na alma, que não gostam de ser contrariados. Os vícios e pecados que nós não nos decidimos a abandonar. Tudo isso bloqueia o ouvido espiritual. Não sei se você leu no Novo Testamento a carta aos Hebreus. Começa assim: muitas vezes e de diversos modos, outrora, Deus falou aos nossos pais. Sim, podemos dizer, falou usando todos os modos possíveis com que o amor se expressa. Pense em Jesus, Deus feito homem. Ele nos fala com palavras humanas, as que podemos ler e meditar no Evangelho. Fala-nos com o exemplo da sua vida e das suas virtudes, desde o nascimento até a cruz. Fala-nos muito se não viramos as costas para Ele, por meio do Espírito Santo que bate à porta do nosso coração com toques claros e delicados. Lembremos agora alguns dos modos mais evidentes pelos quais um cristão de boa vontade pode ouvir a voz de Deus. Em primeiro lugar, Deus nos fala a todos e a cada um pela Sagrada Escritura, principalmente pelo Novo Testamento. Santo Ambrósio dizia: nós lhe falamos quando oramos e nós o ouvimos quando lemos as palavras divinas.
E São José Maria comenta: quando abrires o Santo Evangelho, pensa que não só deves saber, mas viver o que ali se narra. Nesse texto santo encontrarás a vida de Jesus, mas além disso, deves encontrar a tua própria vida. Pega no Evangelho diariamente e lê-o e vive-o. Assim procederam os santos. Vamos imaginar, por exemplo, que você lê hoje o belíssimo Evangelho que narra o encontro de Jesus com os 2 discípulos de Emaús. Se você o ler devagar, está no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Se você o ler deixando-se tocar pela beleza e profundidade da cena, é muito provável que sinta o mesmo que aqueles 2 discípulos experimentaram. Não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. Pense que a falta de leitura diária do Evangelho pode deixar a sua alma perdida num deserto, quando, se for fiel a essa leitura, o hábito de ler todos os dias poderia mantê-lo espiritualmente no jardim da fonte que, como diz Jesus, jorrará até a vida eterna. Em segundo lugar, também as boas leituras de formação doutrinal e espiritual. Olha, dedique a elas pelo menos 10, 15 minutos diários. Essas boas leituras nos trazem as vozes de Deus. Quantas vidas não mudaram e se transformaram radicalmente pelo fato de viver essa prática diária da leitura espiritual? Você terá dado um grande passo num dia em que levar a sério o que São José Maria recomendava. Não abandones a tua leitura espiritual. A leitura tem feito muitos santos. É possível que você nunca tenha pensado que Deus também nos fala muito por meio das orações vocais que nós recitamos. Essas orações que têm uma fórmula fixa: o Pai Nosso, a Ave Maria, os Salmos, os hinos e outras orações litúrgicas. Somos nós que falamos, mas Deus é o primeiro que, por meio dessas orações, nos fala. Quando usamos esses textos para orar, talvez 1000 vezes repetidos, imagine o Pai Nosso, a Ave Maria, a primeira coisa que acontece, se estivermos com a alma desperta, é que Deus enche essas velhas fórmulas de luzes e brilhos novos, que não deixem de iluminar a alma, como dizia Jesus, de coisas novas e velhas. Pense, por exemplo, no Pai Nosso. Cada frase, rezada com atenção, abre um cofre de pedrarias. Santa Teresa de Ávila, no seu livro Caminho de Perfeição, fala de uma freira muito simples, quase analfabeta, que chegou às alturas da oração mística, só rezando e meditando com fé as palavras do Pai Nosso. Depois, você se lembra com certeza daquilo que Jesus disse a Nicodemos, na conversa que os dois tiveram a sós numa noite calma: o Espírito sopra onde quer. Refere-se, como lógica, ao Espírito Santo. São José Maria afirma: Deus chama-nos através das vicissitudes da vida diária, no sofrimento e na alegria das pessoas com quem convivemos, nas aspirações humanas dos nossos companheiros, nos pequenos acontecimentos da vida familiar. Todas as situações porque a nossa vida atravessa nos trazem uma mensagem divina. Pedem-nos uma resposta de amor, uma entrega aos outros. Essa é uma resposta ao diálogo que Deus aí está iniciando. Por fim, São José Maria acrescentava: Deus sugere o seu querer como que em voz baixa, lá no fundo da consciência. E é necessário escutarmos atentamente para saber distinguir essa voz
e ser-lhe fiéis. Muitas vezes fala-nos também através de outros homens. Deus nos fala bastantes vezes através do pai, da mãe, dos bons amigos, de uma namorada, de um namorado, do esposo, da esposa, de um orientador espiritual. Lembre-se daquelas palavras de Jesus que ele repete: quem tem ouvidos, ouça.